Bom, gente, a gente vai começar o relato das salas. Então, cada relator vai ter 10 minutos para resumir as salas, se isso for possível. E aí a gente abre para as perguntas e começa o debate, ok? Podemos começar? Começamos sala 400 e... Vamos fazer bem? 401. Bom, pessoal, boa tarde. Fico muito feliz de poder participar aqui desse evento. Eu vou colocar para vocês, como primeira fala, o que o Roncone falou para mim na minha banca de mestrado. Fico feliz que a gente é gambá, a gente tem o mesmo cheiro, milita pela mesma coisa, né? A gente está aqui, todos estamos preocupados com a questão da habitação social. É um desafio fazer um relato de um conteúdo tão vasto quanto teve, acredito, não só na nossa sala, como na de vocês também. Espero que vocês também consigam fazer uma compilação de todos esses dados. O primeiro trabalho que eu vou reportar foi um trabalho que a gente apresentou, eu e o professor Robson. A gente tocou foi um trabalho de extensão universitária desenvolvido com alunos da pós-graduação da Belas Artes, mais alunos da graduação da Unip, de 2 campos diferentes, da Chácara Santo Antônio e da Anchieta, quando eu era coordenador de curso lá. A questão que a gente colocou foi para dar uma materialidade do ensino. A pós-graduação é de sustentabilidade, a arquitetura cidade de sustentabilidade era na época. Então a gente sentiu uma falha de formação muito grande, um distanciamento do aluno às questões práticas, né? Ainda que fosse aluno da pós-graduação, o aluno chegava muito cru, por causa do entendimento que a gente teve até um debate no final da nossa sala, sobre essa questão, em qual momento que o aluno tem que fazer residência, em qual momento que o aluno pode, por exemplo, fazer atividade complementar. E eu pegava, por exemplo, aluno de primeiro semestre e aluno que saía da pós-graduação. E no primeiro semestre você já consegue ver falha de formação se você não tiver um curso bem direcionado. Então, assim, se você alia as práticas de extensão na grade curricular, que foi o que a gente tentou fazer, você consegue dar uma materialidade muito maior numa situação concreta, transforma um problema prático numa questão de conhecimento e de projeto. Foi o que a gente tomou como premissa partindo de um problema de gestão de resíduos sólidos que tem no município. E aí não fica, apesar da abrangência pontual, local, ele acaba tendo uma abrangência na esfera do município. Através do resgate do espaço público, uma ação multidimensional que pode, e a gente tem a intenção de levar isso para a Universidade de São Caetano do Sul, municipal, como residência a diversos cursos, não só o curso de arquitetura. Trabalha, como o tema principal é sustentabilidade, a gente envolveu o projeto em 6 oficinas, dando conta no eixo de permacultura, bioconstrução, agricultura sintrópica e punk. Então, tem outros programas de segurança alimentar que são transversais ao projeto. Isso tudo entendendo que os recursos minerais e materiais no município, no estado e na União são direito humano. Esse é o escopo. O segundo trabalho, o Talher Total, da Silvia Dobrin, remonta a criação do Talher Total, início e depois meados da década de 70, momento em que a América Latina passava por uma guerra fria, então um momento bastante delicado. Teve tempo curto, inclusive foi fechado, né? Ela mostrou uma carta do delegado fechando o curso por causa de tendências marxistas, né? O curso de arquitetura ele foi montado para dar conta da questão social, ter uma aproximação com a sociedade a partir de uma gestão democrática. Tem 2 marcos históricos importantes, que foi o Cordobaço, em 69, e maio de 68, 2 manifestações muito grandes com a população na rua.
dentro da base científica de formação, uma particularidade bem interessante, a gente se assemelha a outros educadores daqui também, não só nacionais, internacionais, que é assim, a valoração do ouvido. Nessa esfera da arquitetura, às vezes assim, o profissional ele sai muito cheio de si, falando assim, eu sou bom, vou lá, faço projeto, etc. Qual é a real necessidade das pessoas que você está atendendo? Então ela trata isso com uma educadora, psicóloga, da seguinte frase: ensinar é aprender a escutar. A valorização do silêncio. Então, na hora que a gente vai fazer um trabalho de comunidade, né, se aplica, eu acho que a todas as dimensões, quem tem um trabalho sério de participação, para treinar o ouvir, fica quieto. Dica, né? Amarra o conhecimento que vocês têm no saco e vai para o meio da área e vai ouvir a população, vai ver a demanda, vai ver as aspirações, os problemas. Vocês vão ver que a dimensão, e é isso que a Silvia falou de uma forma muito poética, ela vai muito além da questão da moradia e da cidade. Outra característica bastante interessante, né, passou por uma ação interdisciplinar, todas as áreas do conhecimento, ancorada na realidade. Vamos lá. Terceira contribuição, Eduardo Canella, Escola Municipal de Construção Civil de Taboão da Serra. Salve. Depois ele vai dar receita para a gente de como fazer o filho dormir no meio de uma... Né? Muito bom. Leva para o canteiro, não é isso? Legal. Ele mostrou a estrutura do curso que eles têm vinculado à Prefeitura de Taboão, está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não é isso? E trata de uma formação profissional, cursos de construção, pintura, elétrica, hidráulica, revestimento, pedreiro. Tem situados em dois galpões, onde você tem a aula prática e onde você tem a aula teórica. O que chama atenção, o curso ele iniciou em 2015 com 198 formandos e para 2018 com 818, né? É praticamente uma taxa aí de quatro vezes. Isso revela que vocês estão no caminho certo, né? A melhor rádio peão, a gente sempre tem essa preocupação num curso de formação, de qualquer nível. E a gente sempre tem a preocupação de como a nossa formação e informação, como a nossa troca está chegando no aluno. Esse é um excelente indicador que vocês estão no caminho certo, né? Então, o curso lá tem 160 horas, distribuídos em 40 aulas. Tem um trabalho, um convênio feito com uma extensão com a FAO, onde é feito o intercâmbio a partir de uma coisa bastante interessante, né? Eles dão a oportunidade para o aluno, por exemplo, fazer um desenho para construção nova ou reforma e resolver um problema análise a partir de uma patologia ou de uma não conformidade. Se a gente observar aí um comentário, né? Se a gente observar na cidade, o que a gente tem de obra nova e o que a gente tem de reforma. Então, assim, a probabilidade de um curso desse ancorado numa situação real da não conformidade faz com que o aluno tenha plena ciência de como é o processo executivo, como que se dá a patologia. Então ele vai tratar da questão da origem, que pauta em erros de procedimentos. Às vezes vocês podem pegar assim, uma sobreposição de procedimentos dentro de uma mesma patologia, transforma isso em desenho, solução em um projeto, contextualiza isso numa questão de conhecimento. Bastante interessante o trabalho de vocês. Então, de parabéns lá. Não sei se eu consegui sintetizar tudo aí de vocês. Você deu uma ideia boa. Legal. Bom, Chico Barros mostrou o trabalho do Labifal de 97 a 2003 e contextualizou numa pesquisa que ele vem tocando no pós-doc a respeito da residência dos estudantes, né? Assim, residência relacionada aos cursos de arquitetura, fazendo uma aproximação, vendo as diferenças, por exemplo, que tem num curso de medicina, onde, vamos imaginar uma pétala, uma flor,
onde você tem várias cadeias de uma rede integrada de instituições, de universidades, onde você tem o trabalho de aprendizagem e troca. Ele é mediado entre o professor e os alunos por técnicos que podem ser técnicos por exemplo, mestre de obra, pode ser eletricista, como também outras pessoas recém-formadas, né? Ele está correndo um levantamento de todos os trabalhos de residência que tem no país para contrapor o quê? Um trabalho de formação que a gente tem, infelizmente, elitista em nossa profissão, né? Não tratou disso, mas só para a gente pensar, se a gente tem aí dados do Oxfam de 2017, 80% da população do país aqui ganha até 2 salários mínimos. Então, assim, o que a gente está fazendo com a nossa formação? Se a gente não olhar para onde a cidade precisa. Está tentando fazer um ensaio de financiamento e uma sugestão até que foi colocada pela Malu, né? Que o nosso caminho seria o extinto Ministério da Cidade, Ministério da Educação, e através do CAL para tentar fazer um piloto para 40 residentes com uma bolsa de R$ 2.500, correndo Instituto da Cidade da Unifesp. Bastante interessante a questão que foi colocada pelo Guilherme Petrella, principalmente porque ele está situado na franja da cidade, assim, na borda, perto do Sesc do Carmo, e todos os cursos dele estão estruturados para uma urbanização crítica. Acabou meu tempo, faltou 2 aí. Urbanização crítica, né? Assim como um trabalho de extensão e junção, para trabalhar ali na borda da Jacupêssego, mediando o papel assim, de mediação da universidade com a situação real, com uma mediação de conflito através do projeto de ensino, pesquisa e extensão. Outro eixo de observatórios das lutas urbanas, bastante interessante. A gente constrói o conhecimento então pela narrativa a partir do olhar de baixo, o protagonismo vem de baixo. Há vários educadores, né, que a gente, Anísio, o próprio Paulo Freire, Gramsci também, né, falava sobre a valorização do trabalho do Instituto do Intelectual Orgânico, tem um saber tão importante quanto o que vem da academia, para ter um posicionamento da instituição fora da classe, você ter o canteiro fora da instituição. LabIAB GEFAL foi uma experiência reportada de 97 a 2001, o que destacaria aqui, então, assim, um grupo de estudantes que se sentiu incomodado, né, assim, com o papel da formação e foi tocar numa questão da arquitetura social com as comunidades, e após 3 anos fizeram uma avaliação do trabalho para fazer uma carta de princípios. Teve uma discussão até no final, levantada por elas ali, sobre a questão da aproximação que tem na formatação dos escritórios modelos do curso de arquitetura, e é isso mesmo, né, com a carta de princípios que eles fizeram lá. O que eu achei interessante na estrutura, de destacar entre o membro e colaborador desse trabalho, é que se aproxima, por exemplo, com o nível de corte que a gente tem no movimento de moradia. Se você faltar 3 vezes consecutivas, você deixa de ser um membro, né, e passa a ser um colaborador. E tem os instrumentos, por exemplo, de maquete, que você muda, que empodera as pessoas que vão usar. Também um processo participativo bastante interessante no projeto. Por último, a Maria Lúcia Refinetti colocou a questão da residência em planejamento e gestão urbana da FAO 2016. Com esse ensaio também que já foi reportado aqui, de você ter 2 dias de instrução teórica na instituição e 3 dias na prática dentro das subprefeituras. É interessante, esse se distancia um pouco dos demais, porque ele tem essa questão da formação da carreira pública, né? Do gestor público.
de você, como que você articula, por exemplo, fazendo um paralelo com a medicina, se você tem, no caso da medicina, a residência do médico está dentro do SUS, no hospital, o hospital para estudante de arquitetura é a cidade. Então, assim, com todas as questões que podem suscitar. Então, assim, não tem uma demanda que se restringe somente à adaptação. Ela é também multidimensional, trata na esfera, objetivando em 3 eixos principais do desenvolvimento socioeconômico, orçamento público e gestão pública, né? Aquela questão, por se tratar de uma universidade pública, é assim, a partir do momento que o Estado investe em você, qual é o seu retorno social? O entendimento que eu tenho é que isso não pode se limitar só à instituição pública, porque todo conhecimento que a gente adquire, ele é coletivo. O subsídio, todas essas trocas que a gente tem aqui para a formatação da nossa consciência crítica, da nossa ação de projeto, ela parte de tudo que foi trocado aqui. Nada mais justo que a gente é de empréstimo, vamos devolver para a sociedade. Em resumo é isso, desculpa pelo tempo, Viviane. Boa noite. Está saindo minha voz? Eu sou João, sou do Instituto Federal, fiz o relato da sala 402. Lá nós tivemos a apresentação, a primeira apresentação foi do ARCO, do SENAC, que foi o Ricardo Dualdo que fez essa apresentação, contando sobre o estudo que eles fizeram do Arco de Ubatuba, que é uma área de transformação urbana logo atrás ali de Santo Amaro, né, na continuação da região do Pinheiros. Eles começaram com uma reflexão sobre forma urbana, inicialmente, né, ou inicialmente sobre indicadores urbanos, espero também sintetizar corretamente, é difícil a gente sintetizar o que os outros falaram, mas vamos lá, e sem perder conteúdo. E aí, eles começaram com um estudo sobre indicadores, densidade populacional, densidade construtiva. Da densidade construtiva, resolveram passar para uma análise mais qualitativa, que seria uma análise da forma urbana, e procurar identificar padrões de urbanização em cada área, padrões no sentido de comportamentos repetitivos que se encontrassem em determinadas áreas em contraste com outras. Então partiram para a modelagem virtual e física do terreno. E da modelagem, eles partiram para o desenvolvimento de uma ferramenta maravilhosa de análise territorial, que é uma maquete, sobre a qual se fazem projeções analíticas. Então você tem uma maquete em que você vê os fluxos passando nela, você vê diferentes análises, separação de uso do solo, separação de densidade, separação de vinho. Infinitas análises podem ser feitas com projeções sobre uma maquete física. E aí o legal foi que na sequência dessa apresentação do Ricardo Dualdo, outra professora lá do SENAC, a professora Marcela Ock, apresentou outro projeto de extensão de lá, o LAR, que é o Laboratório de Arquitetura Responsável, que justamente usou essa modelagem física que o Ricardo Dualdi fez para fazer suas reflexões. Então, foi uma conjunção das duas extensões. E esse projeto aí do LAR, Laboratório de Arquitetura Responsável, se estendeu de 2013 até o presente. E eles começaram com uma parceria com a Subprefeitura de Santo Amaro para uma análise do corredor de patrimônio histórico, ali próximo do Largo 13 até a ferrovia. Depois foram expandindo para outras análises do entorno da região, a partir inclusive de demandas dos alunos. Eles no início trabalharam a partir da pauta da Subprefeitura, mas na medida que os alunos trabalhavam no projeto de extensão e que o curso fluía, o curso de arquitetura fluía, foram surgindo demandas dos alunos. Os alunos principalmente falando sobre a insegurança de transitar pelo bairro. E essa passou a ser uma das pautas do trabalho, quer dizer, o que faz do entorno do SENAC uma área insegura, o que pode ser feito para se tornar mais seguro, como se leva a vida para a rua. E eles estão agora desenvolvendo um trabalho, um mapeamento de uso dos espaços públicos a partir da proposta do Jangel. A terceira apresentação feita foi pela Maria Tereza Craveiro, da Prefeitura de Lisboa, geógrafa e urbanista que nos honrou aí com sua presença, e nos contou sobre um longo trabalho desenvolvido lá na Prefeitura de Lisboa,
em que ela enfatizou a necessidade da transdisciplinaridade nesses trabalhos de urbanismo que envolvem tantos problemas complexos, tantas abordagens necessárias, e nos contou um pouco sobre como é que eles enfrentaram o desafio da habitação em Lisboa, entre outros tantos, mas principalmente da habitação, e de uma maneira muito interessante como é que eles identificaram, primeiramente, porque haviam regiões críticas na cidade, mas não chamaram de críticas, porque ninguém quer morar num lugar crítico, então chamaram de regiões prioritárias. E aí todo mundo quer morar na região prioritária de atendimento da prefeitura. Isso foi muito interessante, essa sutileza de como tratar o assunto com a população. E aí, nessas áreas prioritárias, a identificação também de diferentes problemas, que levam a diferentes formatos do problema habitacional. 11 tipos de problemas, 11 tipos de situações habitacionais que necessitam de intervenção, e então isso vai levar a um leque de programas habitacionais diferentes para atender essas diferentes situações. E sempre enfatizando a necessidade também da universidade como fonte de estudos estratégicos que possam alimentar e se alimentar dos trabalhos da municipalidade. E a necessidade sempre também, né, da manutenção da vida desses programas. Concebeu-se um programa, ele não está pronto, né? Ele vai andando e vai se corrigindo no andar da gestão. Na sequência, a quarta apresentação foi do professor Caio Santamori e do estudante Igor, da FAUSP, sobre autoconstrução e assistência técnica de habitação de interesse social. Então, eles trataram do problema inicialmente desse novo mundo aí que está, né, tão novo assim, né, mas enfim, que agora está mais gritante, dessa situação da expansão do mercado imobiliário, de lançamentos imobiliários em área de ocupação de favelas. Então, hoje em dia não é só mais a autoconstrução, a pessoa construindo a própria casa, mas agora nós temos empreendedores dentro da favela, construindo para vender. Como é que é esse novo cenário? Essa é uma das situações que ele colocou inicialmente. E o Igor, estudante da FAUSP, expôs um pouco sobre o trabalho deles lá no Irati, em que eles perceberam lá na Escola de Construção Civil de Taboão, eles têm uma parceria com o Canela, justamente que acabou de ser relatado em outra sala. Eles até brincaram quando faziam a apresentação que eles estavam divididos, eles tinham uma concorrência com a sala do lado, porque o Canela estava na outra. E essa extensão ela cruza com aquele outro trabalho que foi relatado também. Há uma parceria deles no trabalho no Irati, em que eles trabalharam a questão dessa formação das pessoas para construir e os desafios de se superar, de um lado, certos conhecimentos às vezes distorcidos que vão se perpetuando na prática, um aprende com o outro na prática o jeito errado de se fazer. Eles deram uma série de exemplos desse tipo de situação, mas por outro lado também aprender a ler a realidade mais concretamente. Então eles foram criando métodos de análise dos edifícios que eles estavam trabalhando em cima, porque agora já não se trata mais de construir no terreno vazio, tem muito de intervenção no que já está construído. Então os manuais de ensino de construção que tratam de pegar um terreno do zero e começar do zero, eles não atendem à demanda atual, e eles estão trabalhando no desenvolvimento desses novos manuais de construção, que é trabalhar num prédio que já está lá, que às vezes não se sabe como foi construído. Por fim, partimos para a quinta apresentação. A professora Karina Leitão, lá da FAUSP, do Labiab, com a pesquisadora Paula Oliveira, contaram sobre o canteiro Escola Águas Urbanas, desenvolvido lá na região da Bia. Ele começou com uma pesquisa de manejo de águas pluviais em meio urbano, foi evoluindo para esse projeto de extensão no Baixo Alvarenga. O processo começou lá em 2012, e o foco principal foi educar e formar os cidadãos para a construção da cidade. E nesse processo eles conseguiram chegar à construção mesmo, física e prática, de uma intervenção pontual de drenagem. Tá bom o som? Então tá. Uma intervenção pontual muito interessante, que já está lá implantada, numa escadaria hidráulica junto com uma escadaria de pedestres e uma rampa para os carrinhos de feira, que o pessoal precisava passar naquele lugar. E agora isso aí está em avaliação pelos usuários, e que já estão pedindo novos projetos naquela área, e o projeto de extensão está caminhando no sentido de então expandir essa experiência
acumulando agora uma avaliação do que já foi implantado. O sexto trabalho exposto foi da professora Ana Paula Cury, da Universidade de São Judas Tadeu, que é o grupo de pesquisa e planejamento urbano e direito à cidade dessa universidade. Então ela contou sobre um laboratório feito no Itaim Paulista, em convênio com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, na ocasião da revisão do plano diretor. Foi um projeto de extensão que justamente acompanhou o timing da revisão do plano diretor. Então, de certa maneira, é um projeto de extensão que fechou um ciclo ao fechar esse ciclo de revisão do plano diretor. Mas não acabou por aí. Depois dessa revisão do plano diretor, eles evoluíram para a formação de uma pós em gestão pública, lá na São Judas Tadeu, que brotou dessa experiência de extensão. Dando uma acelerada, que só me falta um minuto, o sétimo e último grupo a apresentar foram os alunos Rodolfo, do doutorado, e Marília, da graduação da Federal da ABC, que estão no laboratório de gestão de riscos, LabGris. E eles nos contaram então sobre o desenvolvimento de ferramentas em georreferenciamento, mas sempre ancoradas numa vivência prática em terreno, em ensaios de solo quando necessário, mas também em observação em campo, em conversa com a população, principalmente na conversa com a população, para prevenção, redução de riscos para não chegar na emergência, né? A função dele, o objetivo dele é trabalhar em prevenção e redução. Emergência já é defesa civil, né? Então, enfatizar a importância do processo participativo de construção da carta geotécnica junto à população. Depois a gente teve um tempinho de debate, um pinga-fogo lá em que todo mundo pôde falar e debater. Eu não vou entrar em detalhes desse pedaço aí, mas é isso aí. Eu vou falar da sala 403. A Cristina, tenho a grande honra de participar também da organização desse evento, né? Então, essa sala, eu acho que até para organizar um pouco mais o pensamento na minha cabeça, ela é uma sala com bastante diversidade, ela tratou de diferentes demandas da sociedade no território, né? Teve 2 assessorias técnicas que fizeram unidades habitacionais novas, Minha Casa Minha Vida Entidades, que é Ambiente, e a Brasil Habitat. Um que tratou da pós-ocupação do Minha Casa Minha Vida Entidades, que é o Instituto Elos. 2 que trataram de ações 3, né, na cidade real, que são em ocupações, prédios ocupados, seria o escritório piloto da Poli-USP, o Estia, e o LAU AMB, que é o laboratório da AMB. E um que tratou de ações em assentamentos precários, muito vulneráveis, que é TETO, que é uma organização internacional. Vou falar bem resumidamente um pouquinho de cada um. Bom, a Ambiente é uma assessoria técnica, né? Ela mostrou um pouco do processo de trabalho, né? Com reuniões comunitárias, e eu acho que o que me chamou a atenção é que ela fez projetos, ela apresentou o Florestan Fernandes, que é na periferia, né, da Zona Leste. E ela colocou, não, a gente precisa olhar a periferia, ela existe. Apesar de ser importante construir no centro, a gente não pode deixar a periferia. É importante, principalmente com projetos que conversem com essa periferia, né? O exemplo que ela deu é que esse projeto ele tem uma área de lazer que se abre com a comunidade, então ele pode trazer um benefício ali no local que ele está, né? E também eles destacaram o processo de mutirão como possibilidade de uma unidade maior, de maior qualidade, essas questões que a gente sempre coloca, né, no mutirão, mesmo no Minha Casa Minha Vida Entidades, né? A Brasil Habitat, que é a segunda assessoria, apresentou 2 projetos, que é o Dom José 1 e 2, e o Barra do Jacaré também 1 e 2. Um deles mais central, o Barra do Jacaré, e o outro um pouco mais na periferia, né?
Umas questões que ela colocou que eu acho que é importantes são alunos que, o escritório ele é antigo, né? Ele tem 65 anos na Poli, né? Esse escritório de extensão, só que ele teve fases, ele começou, migrou, voltou, foi assim, e agora no momento ele é meio núcleo de resistência dos alunos, né? O que, mesmo sem apoio dos professores, que eu acho que é bem interessante, mesmo sem muito apoio, eles tinham um professor que apoiava, que saiu e tal, e eles estão, acho que junto com a PEABIRU, né, com a assessoria também dando um apoio, eles estão seguindo com os projetos, né? Eles já apresentaram ações que eles estão começando, né? Eles participaram de um edital da reitoria da própria USP, que eles conseguiram ganhar esse edital, e estão fazendo um projeto nesse prédio ocupado lá, Aqualuma, uma ocupação independente Aqualuma. Bom, a Lau AMB, ela já é diferente, ela tem um protagonismo de um professor lá da AMB, e é interessante que ele foi chamado pelo sindicato. O sindicato entrou em contato com eles para ajudar numa proposta lá da Casa Amarela, que é uma casa grande de esquina na Consolação, não sei se vocês conhecem, que ela era ocupada e ela estava num processo de reintegração de posse, e o sindicato pediu um apoio à faculdade AMB para fazer um projeto de revitalização nessa Casa Amarela. E os alunos desenvolveram todo o projeto lá, tombado, e uma proposta de restauro para transformar numa residência artística, né? E ainda está em andamento a questão, eles trabalham lá, fizeram todo o levantamento, estão encaminhando esse projeto. Bom, o Elos, ele, como eu falei, ele trabalha com esses projetos, ele fez em Campinas, no Minha Casa Minha Vida Entidades, que foram elencados como os piores Minha Casa... Não, desculpa, não é entidades, desculpa. Minha Casa Minha Vida. Os piores Minha Casa Minha Vida de São Paulo, né? Eles são muito grandes, são conjuntos de mais de 2.000 unidades, são 3 conjuntos em Campinas. E a Caixa entendeu que ela não estava dando conta do problema, ela abriu um edital que o Elos participou e começou a fazer um trabalho com os moradores, né, de mobilização, para entender quais eram os problemas, o que acontecia e o que podia ser feito de melhoria, né? E eles fizeram essa mobilização para, desde pensar o projeto e ver as questões. Eu achei interessante que ela falou que eles não levantavam problemas para os moradores, eles levantavam os sonhos deles, assim, porque ela falou, porque o sonho já é uma coisa mais elaborada na cabeça da pessoa, né? Já tem um pouco da solução junto, né? O problema é só aquela coisa que a pessoa quer se afastar. Agora o sonho, ele tem um poder maior de mobilização e ele já traz um pouco de uma possível encaminhamento, né? Isso eu achei bem interessante que ela colocou. Bom, e o TETO, como eu falei inicialmente, é uma organização internacional que tem origem no Chile e ela atua aqui no Brasil e na América Latina também, e eles escolhem escolhem os assentamentos mais precários, mais vulneráveis para fazer as ações, né? E uma questão é que eles defendem o direito deles morarem onde eles estão, na favela, né? Então ele não tem A questão é assim, é melhorar a qualidade de vida das pessoas onde elas estão. É diferente de você, vou mobilizar e tal. E também eles vão em áreas onde não tem mobilização nenhuma, né? Então é uma coisa que antecede um movimento de moradia, uma organização para conseguir um projeto na entidade, uma coisa assim, eles vão num lugar que não tem mobilização nenhuma. Isso que eu acho interessante, essas propostas, porque são diferentes etapas, né, da situação
da cidade real, né? Assim. Uma questão que eu acho que é interessante falar também é que eles têm um trabalho voluntário, né? Diferente das assessorias e os outros, o Instituto Elos e tal. Eles têm um trabalho de voluntários que atuam mais aos finais de semana com os moradores. E eles têm também um fundo próprio, acho que é internacional, né, pelo que eu entendi. Então, eles trabalham nessa mobilização também para entender com os moradores quais as melhorias necessárias, encaminhar os projetos e também conseguem usar, em alguns, não, acho que não em todos os casos, mas em alguns casos, esse fundo que eles têm. E uma questão, um projeto que ela mostrou, que é Vila Nova Esperança, no Butantã, ele tem um trabalho também em conjunto com a Poli USP, com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e com o Instituto Geológico na questão de redução de riscos, também através de pequenas ações de infraestrutura. É uma coisa nova também. Boa noite. Bom, meu nome é Alexandre. Vou tentar primeiro fazer o relato das experiências, porque eu achei interessante, até comparando com as outras mesas, todos os grupos que participou da minha mesa são escritórios de extensão universitária, formados por grupos de estudantes. E, então tinha isso em comum em todos eles. Primeiro eu vou fazer o relato de todos eles, um relato mais direto, depois eu vou tentar fazer uma apanhada do que tem em comum entre eles. O primeiro grupo, né, a primeira apresentação foi da seção universitária do Instituto Federal da Arte, particularmente eu dentro antes, que é um projeto da Praça da Cantuta, que é no Paris, de frente à escola, ao campus do Instituto Federal, que é uma área que sempre teve lá e sempre foi necessário fazer essa intervenção, mas nunca foi possível. Com o curso de arquitetura, isso foi possível acontecer, quer dizer, os alunos tiveram esse interesse de olhar para o bairro, para a região e enxergar aquilo como uma demanda. E aí, como essa apropriação foi feita de que maneira? Foi tendo contato com a comunidade dos bairros, tem a UBS na frente, tem uma comunidade do lado, tem uma creche do outro lado, e aí com essa comunidade na frente, e aos domingos tem a Feira da Cantuta, que é a feira do maioria dos bolivianos, que com esses grupos foi feito, então, foi chamado esses grupos para fazer uma discussão de que seria interessante para reformar essa praça, e com essa discussão foi proposto então um projeto, foi feito maquetes, foi feito desenhos, e essas lideranças dessas comunidades participaram com a maquete interativa, e isso foi permitido até que se fizesse um projeto executivo e levado o projeto executivo até no nível de um orçamento básico, e isso está numa etapa de ter esse orçamento, e foi apresentado até ao subprefeito da região da Moca, que é a área onde está a escola lá, onde está a praça, e aí está com a intenção agora de viabilizar esse projeto, quer dizer, algo que está na intenção de levar para o poder público, para quem, ou para alguma iniciativa privada que quer atuar na reforma dessa praça. Então, esse foi o projeto da Humanizar. A segunda experiência é do pessoal da FAO, da Co-Criança, que também é um projeto de uma praça livre para as crianças na região da Brasilândia, e eles trabalham com uma situação de identificar com as crianças, que eles identificaram que as crianças vivem sempre dentro de casa, e eles enfrentaram essa questão de levar as crianças para fora para permitir que as crianças possam ocupar o espaço público, mas para isso precisa que esse espaço público seja permitido, quer dizer, ele seja seguro, seja amigável a essas crianças. Então,
um dos pilares da discussão disso foi ter o diálogo, foi ter a cooperação, a educação socioambiental, a autonomia, a liberdade para que esse processo fosse possível. Fizeram uma metodologia de trabalho, então trabalharam no Jardim de Samaria, que é o local onde eles atuaram. Fizeram uma oficina com um centro de criança e adolescente, junto a uma escola. E esse resultado que eu acho que foi mais interessante, que eles trabalharam com esse centro de criança e adolescente, que essas crianças responderam com projetos com música, com trabalhos artísticos, de manifestação artística, com música, com teatro, com textos, e esse material foi recolhido e isso virou, até eles até apresentaram um vídeo, né? E esse material até gerou, então, com as crianças, uma ideia de projeto de como eles queriam, como as crianças querem que ocupe essa praça. E isso virou. E eu acho interessante, pessoalmente, que o trabalho com as crianças parece até um trabalho pedagógico com as crianças. Como é que vai tirar das crianças a informação do que elas querem para atuar nessa praça? O que tem na praça, para que elas possam brincar, possam usar esse espaço. Então, até parece um trabalho pedagógico, eles apresentaram um vídeo mostrando como é que é essa interação com as crianças, essa dinâmica de atividade com as crianças. Logo em seguida teve outra experiência que estudou o pessoal da FAO, que é o coletivo Caetés. Eles têm duas frentes, apresentaram duas frentes. Uma é a frente Gaia, que era um assentamento em Perus, junto a um acampamento, se eu não me engano, do MST, que está há 16 anos lá, eles estão sem regularização fundiária, e eles foram para lá para conhecer as pessoas, identificar as demandas, fazer uma análise do planejamento territorial e aí também fazer uma ocupação de uma área comum também, similar, uma área também de praça entre no espaço interno da ocupação deles. E uma das atividades que foi feito lá também, inclusive similar ao que foi feito na Rantuta, de fazer um mutirão de limpeza da praça, dessa área comum, e a partir disso também fazer um desenho que tivesse uma fácil leitura para a população, quer dizer, o desenho não é um desenho técnico, mas é um desenho de fácil leitura para a população, e também o uso de maquetes para a população poder participar, ser um projeto participativo, e eles poderem opinar e decidir qual que é a solução de projeto daquilo que interessa para eles. E junto a essa praça também, eles estavam na elaboração do projeto de uma creche, né, também sempre com essa proposta de projeto participativo. O outro coletivo Caetés, né, o outro projeto do coletivo Caetés, que já é um projeto, se eu não me engano, já um pouco mais de tempo, junto à Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, que já, primeiro foi feito em duas fases. Primeiro foi feito um estudo de um projeto para a construção de uma arquibancada e vestiário de campo de futebol para essa escola, e para esse projeto eles fizeram uma conversa junto com o pessoal lá dessa escola, para ver como é que vai ser feita essa arquibancada, com que material, qual é o sistema construtivo, e eles fizeram uso de tijolos e tal, e eles acabaram fazendo também. A obra foi feita com tijolos, mas eles trabalharam com maquetes também, junto com essa comunidade, para ver qual que era a solução de projeto, e essa primeira fase foi efetivamente construída. E uma segunda fase, eles estão em estudo de projetos para fazer o memorial do Dr. Sócrates, que era um cara ativo, né, a democracia corintiana, né, ele é um cara que também ele deu esse espaço esportivo da Escola Florestan Fernandes, foi dado ao nome do Dr. Sócrates. E eles fizeram então um espaço, esse memorial, uma geodésica, porque remete a uma bola. Mas esse estudo também foi todo trabalhado junto com a comunidade, e a estrutura também foi levada na FAO, no canteiro experimental da FAO. Eles também fizeram alguns estudos de estrutura, com maquetes também, para achar uma solução simples de executar, uma estrutura até simpática mesmo, de como isso vai ser feito. E por conta disso eles também elaboraram um curso de construção dentro da escola, o canteiro barra escola, né, quer dizer, para que as pessoas lá da Escola Nacional Florestan Fernandes pudessem estar participando. Esse é um projeto que eu achei bem consistente, bem interessante. Acho que até é bastante conhecido, se não me engano. O quarto projeto
foi da FAO Social, foram 3 projetos seguidos da FAO. Também é um grupo também parece que tem. E eles apresentaram toda a proposta deles, da FAO Social, como eles têm atuado. Eles apresentaram os princípios de atuação deles, como eles trabalham, como eles, eu acho que tem uma projeção um pouco maior, então eles parece que eles têm bastante demanda, então eles têm alguns critérios para a seleção de projetos. E eles apresentaram 3 projetos, basicamente, que são, primeiro, Jardim Jaqueline, que é uma área junto a Raposo Tavares, que é uma área de uma praça, também uma discussão similar, participativa, e conseguiram verba parlamentar até para a construção dessa praça junto com a favela. O segundo projeto é para Paraisópolis, para fazer o cadastro de famílias e georreferenciamento das residências. E o terceiro foi um estudo de um projeto missionário para a revitalização do pátio interno de uma vila. O quinto, o sexto, não, desculpa, tem mais 2, não estou demais. Tem o pessoal da geografia da USP, foi um trabalho interessante, eles estão trabalhando com agroecologia, então isso também é uma ação um pouco diferenciada, isso foi bem interessante. E na prática, a proposta foi trabalhar com uma horta comunitária dentro de uma escola, uma escola na Zona Sul de São Paulo, com plantio, com conscientização das crianças da comunidade e com atividades culturais, pedagógicas, e esse projeto também foi bem interessante, até tem algumas possibilidades de encaminhamento. Depois tem o pessoal do La Paz, que é da Embi Morumbi, com alguns projetos, com umas frentes de atuação, com proposta na rua, com ortogonderosa e com crianças. Eles apresentaram alguns projetos específicos de criança na região da Zona Noroeste, com arte na rua, com escola no Jardim Damasceno, com imigrantes dentro de uma escola de jovens e adultos, e com ocupação no Parque São Domingos também. Oficinas trabalha com oficinas e com o Parque Sonoro. E por último, tem um mosaico aqui do FAO, com 3 projetos aqui no Mackenzie, com 3 projetos. Um de patrimônio junto com a Nária Somec, no Museu do Bexiga, da cultura hip hop, com o pessoal do hip hop para o Memorial São Bento, para fazer um memorial da cultura hip hop no Leitor São Bento. E o terceiro, também com assentamento do MST, se eu não me engano, em Americana, não sei se eu coloquei a cidade certa, com o pessoal da Exalc, da Unicamp, mas também aí já com projetos de loja, de praça, e também esses projetos com pesquisa de referências, com maquetes participativas com a comunidade e tudo mais. Eu só queria falar, até para fechar, que desses projetos todos, acho que chama a atenção que nenhum deles especificamente o objeto era habitação, a gente comentou isso no final. Os projetos de extensão trabalham com habitação, eu acho que por premissa, mas a gente constatou assim, os objetos eram praça, horta, escola, e atuavam com espaço público, um cuidado grande com a criança, um cuidado grande com a questão da agricultura de horta, o acesso ao MST, quer dizer, a habitação, ela não compreendia só a moradia, mas compreendia todo o espaço comunitário, né? Então, acho que isso foi interessante observar nesses projetos que foram apresentados. E, por fim, só para fechar, houve também o pessoal uma preocupação com o futuro de ensino no país, nessa atual conjuntura. Teve essa colocação também. Obrigado. Alô, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, eu sou Alexandre Rodapi, sou da Peabiru. Uma honra estar aqui com vocês. E vamos lá, vou tentar resumir também, que foi uma sala com muito conteúdo. Acho que no geral, essa sala que eu participei, ela também saiu um pouco do enfoque específico dos trabalhos de habitação, e acho que tinham muitos grupos que trabalhavam a defesa de direitos
né? Tinha um caráter multidisciplinar, né? Então tinha muitos não arquitetos, né? Que a gente normalmente está entre um grupo de arquitetos, e lá a gente teve vários advogados, psicólogos, sociólogos, outras áreas que conversam muito com a gente, que complementam muito a nossa atuação, e um enfoque também de organização popular, né? Então, para começar, a primeira apresentação foi da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foi a Tatiana Zamoner. Ela apresentou alguns casos de regularização fundiária, né? Bem complexos, assim. Eles, na verdade, ela disse que eles só conseguiram aí nesses anos concluir uma regularização, então vários em processo, são processos muito morosos, muito longos e com várias dificuldades, né? Então alguma das dificuldades é a equipe, né? Eles têm uma equipe muito restrita, né? uma capacidade de atuação muito limitada. Eles fizeram convênio com o CAU e o CREA, então eu mesmo já cheguei a fazer esse trabalho, alguns arquitetos já fizeram o trabalho de ir lá regularizar, né, fazer um levantamento unitário de unidades para regularização, mas isso é feito unitariamente, tem uma tabela mal remunerada, um problema ainda difícil, e que não resolve o problema deles, que é de tratar áreas no coletivo, né? Então eles estavam agora, por exemplo, quebrando a cabeça para resolver uma área de 400 famílias, e aí se eles fizerem 400 unitários, é super difícil de administrar, né? 400 contratos com 400 arquitetos para ir lá fazer o levantamento não faz nenhum sentido. Então eles estão tentando agora montar outros formatos de convênio. A própria PEABIRU, que eu faço parte, também tem conversa com a Defensoria, no sentido de a gente tentar abrir um modelo de parceria para poder fazer esse tipo de trabalho, porque você tem que fazer levantamento coletimétrico, levantamento de cada unidade, depois fazer as descrições que vão para o cartório. É um trabalho bastante extenso, demorado, e ela estava contando um caso lá, por exemplo, tem casos que as áreas pegam no meio, né, para você fazer definição de áreas onde era uma favela, que tem muitos espaços vazios indefinidos, é uma coisa que precisam olhar uma certa dificuldade. E em alguns casos, dentro do mesmo lote, você tem uma parte que é concessão de uso e uma parte uso capião. É uma confusão, assim. Enfim, então eles têm várias limitações, ela colocou um pouco isso. A outra limitação é em relação ao uso capião coletivo, que é uma coisa bastante defensável, mas que ainda encontra resistência na população. As pessoas querem uso capião individual, né? Mas em várias situações você não consegue, né? Você não tem frente, você não consegue confrontar um lote. Então, muitas situações se faz lotes de 5, 6 famílias e aí vira um pequeno condomínio, né? E que a Defensoria necessariamente tem que atuar junto com o Executivo, né? Para fazer essas ações de regularização, o que também muitas vezes esbarra em dificuldades, porque às vezes o Executivo não está necessariamente com o mesmo empenho que eles estão. Então foi uma apresentação bastante interessante. Depois a gente teve o Ângelo, que mostrou o trabalho social desenvolvido na Prefeitura de Osasco, né? Ele começou a mostrar, Osasco acho que acumulou uma experiência bastante rica, assim, eles já têm um trabalho de vários anos, que passou algumas gestões, então eles têm uma equipe mais sólida, né, de profissionais, e eles conseguiram compilar, sistematizar a atuação do trabalho social num livro. Então eles têm um livro com metodologias de atuação em trabalho social, que é uma coisa bastante interessante. Aí ele passou um pouco algumas características, algumas diretrizes que eles entendem. Então, a primeira coisa, né, eles falam, tem algumas coisas que são, por exemplo, para atuar é preciso conhecer. Então, a primeira coisa que eles colocam, assim, é muito importante o diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico, você saber com quem você está lidando, ter um diagnóstico social bem elaborado.
Depois, para atuar é preciso planejar, né? Então tem o planejamento aí entra inclusive o projeto dentro, né? Mas tem toda a definição de estratégias de trabalhar com cada população, que as populações têm características diferentes, né? E justamente para atuar é preciso compreender as diferenças entre os tempos e as características dessas ocupações, né? Então, ele levantou muito essa coisa dos tempos são diferentes, né? Então, as ocupações, cada realidade de uma ocupação, ela exige tempos do poder público diferentes. Inclusive, depois ele comenta também que os tempos tem tempos do território, né? Que estão implícitos na questão do território, tem tempos da intervenção, de acordo com o nível de intervenção que você vai fazer. Então, a quantidade de obras, ela demanda um tempo maior de execução, e o próprio tempo da gestão, que é uma limitação, né? Que você tem a gestão dos 4 anos, ela acaba limitando muito o trabalho, né? E aí colocou algumas questões também, que as pessoas, eles lá em Osasco chamam de áreas livres, que é a ocupação, né? E são espaços de exclusão, né? Então as pessoas, mesmo depois da regularização, elas não conseguem reconhecer os títulos de propriedade. Então tem todo um trabalho social para reconhecimento de que aquilo virou posse dele e não é mais essa área livre, que não tem território de ninguém, e que eles tiveram uma dificuldade de usar, por exemplo, o CEP, né? Que seria o endereço, né? Que eles têm a possibilidade de vir o carteiro e tal. Isso é muito trabalhado, mas é de difícil reconhecimento, né? Uma conquista difícil de que a população ela demora para ter a consciência dessa conquista, né? Bom, terceira experiência foi o grupo de arquitetas autônomas que a Carolina apresentou. Ela apresentou a ocupação Esperança, que é em Osasco também. E aí é uma ocupação que ela, enfim, passou por vários processos, né? Ela foi se consolidando, e num determinado momento, quando ela estava recebendo o reconhecimento do poder público para consolidação, acontece um incêndio em metade dela, né? E aí que chamam esse grupo das arquitetas e elas começam a trabalhar. Então elas fazem o planejamento dessa área remanescente que pegou fogo, né? Na verdade, elas fizeram o planejamento da área inteira e começam a instituir a urbanização dessa área que estava toda arrasada. Então elas fazem um planejamento com a participação da população para essa área toda remodelada. Aí no meio desse assentamento tem uma área comum, né, uma área coletiva que é uma praça e que também tem um equipamento que é uma creche. E aí eles fazem o projeto coletivamente dessas áreas. E por último eles foram fazer o projeto da área remanescente, que era muito mais complicado, porque as pessoas ainda estavam morando lá, e cheio de vielas, tal, mais difícil de você operar, né? Então ela colocou um pouco essa dificuldade de operar no existente, né? Várias oficinas foram feitas para apropriação da população, nessa lógica do loteamento e tal, também um trabalho bastante interessante. Depois veio o LEV, que é o Laboratório de Estudos de Violência e Vulnerabilidade Social, que é da psicologia aqui do Mackenzie. Aí foi o Rafael que apresentou. E aí uma experiência bastante rica também, e muito desafiadora, porque eles estão trabalhando na Cracolândia. E aí foge um pouco da nossa, né, do nosso conhecimento, que é um grupo de psicólogos, assim. Então foi um trabalho bastante novo, né? A gente está, na maioria assim, a gente está falando mais em arquitetos, assim, a gente tem alguma interação, mas era muito intensa a questão da violência, né, do Estado, a violência que as pessoas sofrem, tanto violência física quanto violência de preconceito e de toda ordem.
E aí tem esse grupo de psicólogos, junto com o pessoal do Conselho de Psicologia e tal, eles tentam amarrar um trabalho com os outros coletivos, né? Para desenvolver alguns diagnósticos e alguns trabalhos, porque tem muita doença mental presente, né? E aí uma coisa muito interessante que ele fala é que as próprias pessoas que atuam lá, os agentes, né, agentes sociais e tal, também sofrem de doenças mentais graves. Assim. Então, é um lugar que é muito... É um trabalho pesado para as pessoas, né? Muito desgastante. Assim. E aí eles trabalham uma coisa que é a pergunta, né? Que é como comemorar para essas pessoas que estão num grau muito excluído de exclusão, né? Uma exclusão muito alta, né? E eles têm que fazer, enfim, fazer as interações com as facções criminosas, a polícia, os moradores residentes lá que têm um conflito enorme com eles e as próprias pessoas do fluxo. Então é um trabalho bastante desafiador. Eles têm feito atendimentos, né, de psicologia e tal, estão recolhendo histórias também, montando uns fanzines, enfim, têm feito um trabalho importante. Vamos lá. Aí vem a Luta Popular, que é um grupo que atua no Jardim da União, atua em 9 estados do Brasil, e foi o Avlana que apresentou. O Jardim da União é um trabalho que a Peabiru também, a gente está agora com um curso lá, junto com o Labiaco da USP, está atuando lá, uma coisa muito interessante, porque a gente fez, eles primeiro ocuparam uma área e a gente aí teve contato com eles e fez um reordenamento urbanístico e eles de fato implantaram aquilo. Então as casas estão implantadas nos lotes que foram desenhados coletivamente no processo participativo de urbanização e agora estão resolvendo nesse curso estão sendo resolvidos alguns problemas mais específicos, tipo drenagem, algumas contenções, melhorias das casas, né? Eles mostraram um vídeo muito bacana, então foi um trabalho, aí é isso, né? Uma luta popular muito forte, muito estruturada, assim, que abarca a cultura, um trabalho social, não só de luta de moradia, mas por todos os outros direitos, né? Então eles têm um trabalho bastante consolidado. E aí eles mostraram uma outra ocupação que chama Queixadas também, e um pouco o diagnóstico desses dois trabalhos, né, onde tem uma predominância de mulheres, negros, nordestinos e também aí eles fazem trabalhos específicos para esses, por conta dessas origens. Enfim, agora no momento eles estão sempre com luta contra a reintegração, que é um termo da CDHU. Depois a gente tem o núcleo de direito à cidade, que é de direito da USP, eles estão fazendo um uso campeão coletivo em Paraisópolis. O Gustavo, a Alicia e a Mariana que apresentaram. Então eles fizeram uma apresentação de Paraisópolis de alguns processos de uso campeão coletivo, com alguma interação com advogados, né? Eles estão enfim, tentando essa ideia do uso capião para sair em nome da associação, que é sempre um problema não só por uma resistência das pessoas, mas também tem problemas cartorários, né? Os cartórios não reconhecem isso, tem uma dificuldade aí do direito, que é uma novidade, né? Uma coisa que não está estabelecida, enfim, estão tentando resolver isso. E por fim, a gente teve o Luiz Corrara, que é do Centro Gaspar Garcia. Ele mostrou bastante o histórico. O Gaspar Garcia tem 30 anos de luta, assim, é uma instituição que atua no campo dos direitos, né? Ele contou um pouco esse histórico dessa instituição e da atuação deles no centro, né? Eles têm uma atuação forte no centro para moradores de rua, para cortiços, né? Uma atuação muito forte para cortiços. Daí teve a origem da ULC, por exemplo, que é a União de Luta de Cortiços, que depois desmembrou em vários outros movimentos, que hoje a gente tem vários movimentos que
que fizeram as ocupações a partir dos anos 90, né? Então eles acompanharam todos esses processos e continuam acompanhando até hoje e ajudam na construção e mobilização dessas entidades, né, dessas organizações, para a luta dessa população mais pobre. Ele mostrou um caso da Rua Solo, que era uma ocupação que foi o primeiro caso de uso capião coletivo, né? Foi muito bem sucedido, com a Maria Guti, também do grupo da USP. E, enfim, o que mais? E a Vila Esperança também, que tem uma questão ambiental, né, que estava sendo removido, porque estava numa área uma área ambiental frágil, e aí esse era o argumento do juiz, né? E aí eles foram construindo uma série de ações de reciclagem, horta, cozinha comunitária, tal, bioconstrução, que foi destruindo um pouco essa argumentação e conseguiram, pelo menos, minimizar esse risco de desestejo. E aí ele conclui que a população, assumindo os processos de participação e mobilização, isso faz toda a diferença nesses processos de conquista de direitos, né? E aí, ele diz aí uma coisa que eu assino embaixo, que é essencial para todos esses processos: as assessorias técnicas de arquitetura, sociais e jurídicas, né, que foi um pouco que a gente vivenciou nessa mesa, naquela sala. E por fim ele diz que ficou muito, que nesse momento, né, de tanto retrocesso, o país num momento tão difícil, que é bom ver tanta gente jovem interessada nessa área. Queria agradecer a todos os relatores e a gente também. Esse é um trabalho super importante de resumo, né, da nossa atividade durante a tarde e apresentar para quem não estava na sala. E assim, eu estava na sala aqui, o Alexandre estava, assim, fiquei impressionada com a juventude desse grupo do direito à cidade, do direito São Francisco. Quer dizer, é muito, a gente se entusiasma, né, como o Ana falou, com essa vontade dos jovens trabalharem nessas áreas que a gente briga tanto. Enfim, eu gostaria de abrir para fala, se alguém quiser colocar, e aí, se não, os relatores comentarem para a gente fechar esses 2 dias de trabalho aqui no fórum. Alguém quer? Se identifica. Meu nome é... Pega esse aqui. Aumentar um pouquinho para baixo. Isso é melhor. Bom, meu nome é Robson, eu dividi uma apresentação com o Felipe na painel 1. Sou aluno de doutorado da UFABC. Bom, eu já passei dos 50 anos, então vou pegar um pouco uma carona na sua fala, que é muito bom a gente ver uma juventude botando sangue novo, ideias novas, diversificando as atuações do que a gente fazia antes com as assessorias técnicas, com os laboratórios de hábitat, do Habitat da PUC de Campinas, onde eu me formei, que foi resultado ali do Habitat que tinha na Belas Artes, que migrou para a PUC de Campinas, uma parte foi para a Unicamp, e essa diversidade de atuações. Estou vendo as relatorias das mesas, então você tem a questão da moradia, a questão do direito à moradia, a questão da regularização fundiária, mas extrapola isso com o entorno, com as áreas verdes, com as hortas comunitárias, infraestrutura verde, como foi o caso que a Karina estava apresentando. Ou seja, é uma gama de atividades, de ações, em que nesse momento tão complicado que nós estamos passando, com cortes e mais cortes, a gente está no momento de semear, né? Essa colheita virá depois. E isso é muito importante. Nós estamos percebendo que tem várias ações que estão dando a volta nos sistemas tradicionais de saneamento, de moradia, e esses trabalhos de extensão eu estou vendo que são são estratégicos para a gente conseguir manter
essa energia, esse vigor que está pulsando aí das nossas universidades. Essa vontade muito grande de querer implementar ações efetivamente, ir ali, como o Felipe colocou no começo, quer dizer, a maior parte da população brasileira ganha até 2 salários mínimos. Então, quer dizer, para quem nós estamos trabalhando? Então, parabéns a todos, acho que os trabalhos foram muito bons. Eu queria depois dar uma... Tem comunicações, eu gostaria de dar uma olhadinha nos outros países. Infelizmente não deu, né, para as outras salas, não deu para a gente se dividir em todas. Muito obrigado. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta, com formação de pós-graduação em arquitetura da paisagem. Ontem eu estava aqui e eu fiquei muito triste porque só se falava em habitação, habitação, habitação. E eu ficava pensando, quando vai chegar as áreas verdes? Quando que vão falar sobre o entorno? E hoje, para minha alegria, a sala que eu estava, que era a sua, se falou muito sobre o entorno, sobre praça, parque, sobre os becos, que tem muito em favela, a gente tem muito beco em favela, o tratamento desses becos, né? A parte de lazer, a parte cultural, que é muito importante para essa população, para qualquer tipo de população. Uma pergunta que eu tenho para os arquitetos, porque apesar de eu ser da área, eu não atuei na área, porque eu trabalhava 20 anos em outra área. Na questão da favela, que não tem são becos, né, vielas, mas que não são tratados como becos, são tratados como ruas, de fato. São por onde a população passa. Para fazer um projeto num lugar desse, não tem espaço para uma área verde. Quando vocês projetam essas áreas, vocês pensam em alguma área verde, alguma coisa assim que, né, que lembre um pouco do verde, porque você vê as favelas todas, você só vê edificações, não tem espaço para uma área verde, né, que é tão importante para a nossa cidade. Alguém mais? Ela faz a pergunta e a gente devolve para mim. Boa noite, gente. Eu sou a Giovana, aluna de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal de São Paulo. Eu não tenho necessariamente uma dúvida, mas eu queria dizer que, assim, eu faço parte da assessoria técnica da minha faculdade desde o primeiro semestre de faculdade. E eu nunca tinha tido realmente contato com o trabalho dos estudantes de outras universidades. E eu achei esse espaço muito importante, porque quando você olha para o trabalho que outras pessoas desenvolvem, você consegue refletir sobre o que você faz e, de certa forma, encontrar formas que você pode evoluir no seu processo. Então, eu acho que a gente vive um momento político que tenta separar a gente. Então, é muito importante que a gente crie esses espaços, que a gente esteja juntos e que a gente possa se apoiar no que a gente desenvolve. Então, é isso que eu queria dizer. E a gente viu que é muito mais que isso, como deu para observar em todas as mesas aqui, a gente, quando trata o território, quando você começa a fazer uma abordagem territorial, você trabalha na esfera social, econômica, urbana e ambiental. Se trata das 4 esferas. Então, assim, uma análise holística, sugestão que você tem que fazer, assim, essa questão que o Alexandre colocou, assim, crucial, você começa pelo cadastro, para saber o material humano que você tem na mão para trabalhar. Para você entender qual a demanda, qual o histórico, qual a realidade, aí você começa a constituir um processo de trabalho participativo, levantar histórico, fazer um mapa falado, caminhar com a comunidade em toda a área para ver o que eles identificam como referencial, como marco teórico, legal, ambiental, institucional, fazer um levantamento com um grupo de jovens, com um grupo de crianças, para fazer com uma técnica que foi colocada aqui, né, muito bem,
para eles fazerem a leitura do que eles querem para ser feliz. Então é o treino, como a Silvia colocou, ouvir. É ir para a área, ouvir o que eles querem, ter um bom levantamento planimétrico do local, que via de regra, ou essa área está em área de fundo de vale, está em reserva de área de loteamento, área com alta declividade. Então você não vai encontrar, raras vezes você tem um terreno plano se tiver passível de inundação. Que aí você tem que ver qual mediação e consolidação geotécnica que você tem que fazer. Mas assim, o partido, eu acho que principal, até para você lidar com uma questão contratual, você prevê que para você implantar em infraestrutura e sistema viário, e praça, e área de convívio, que é tão importante quanto o espaço da moradia, você vai ter que fazer uma desafetação da área. Então, é pôr na conta, na hora que você faz o cadastro, quem está a fim de sair. É uma das primeiras perguntas. Por exemplo, um dos núcleos, Sacadura Cabral, lá em Santo André, por exemplo, de 715 famílias que tinham, 200 pediram para sair. Tem gente que sempre sonhou em ir para apartamento. Núcleo Capuava, e era uma situação que 75% da área era inundável. Então, no próprio desenho urbano, a praça que estava lindeira, a área, ela entrou para dentro do núcleo, ou seja, o mesmo espaço de direito que você tem na cidade, você leva para dentro, você leva a arquitetura para a área mais frágil, né? Porque habitar é um direito humano, e você tem espaço público para você poder essas atividades também. A Capuava, já uma outra área com 1.413 famílias, não tinha área para abrir, totalmente adensada, declividades médias e altas, com uma área de 8,5 hectares, uma área de produção habitacional lateral, mas assim, para você fazer qualquer intervenção, eu tive que tirar 170 famílias dali. Para minha sorte, a área de produção habitacional ela estava do lado. Então, na hora que você faz esse remanejamento, aí você começa a fazer uma leitura por bacia, aí toca na questão ambiental que o Robson falou, porque você tem que fazer uma leitura de bacia. Via de regra, o rio sempre corre para o mar, à exceção do Tamanduateí, né, e do Tietê. Você tem que fazer uma leitura de bacia para ver como que você vai tratar a questão geotécnica para fazer a intervenção de espaços públicos. E o que é ideal nesses espaços públicos? Você entrar com uma atividade de esporte, lazer, cultura, educação, para você tirar a criança do aviãozinho do tráfego. Porque se você tiver uma área muito pequena e não tiver um acesso adequado para a pessoa conseguir chegar em casa, for uma viela pequena, você não consegue chegar no serviço público. A questão do CEP que ele tocou também, o carteiro, ele não vai entrar, ele vai deixar a carta de todo mundo no líder da associação, na pastoral, etc. Se você consegue fazer essas aberturas, a área começa a respirar mais. Aí, para cada canto que entrar, sugestão, entra com a agroecologia, entra com punk, e aí você já entra com um curso de residência de nutrição, entra com um curso de residência de agronomia, entra com um programa de segurança alimentar, você vai alterar o índice proteico, sobretudo das crianças, vai inferir positivamente no desenvolvimento cerebral. Então você começa já a mexer com indicadores socioeconômicos, sociais, de saúde, muito bom. Então essa questão é muito além da moradia. Habitat é apenas um deles, né? Não sei se respondi. As áreas que você não... Achei a tua imagem na cabeça, aquela imagem dessa área de favela, assim, que é aquela amontoada de casinhas, né? As áreas que têm alguma atuação profissional, você garante essas áreas com qualidade na área comum. As áreas que não têm, ocorre essa imagem que você tem na cabeça. Acho que é simples falar isso. Se a gente tem um profissional atuando junto, você garante isso daí. Se não tem, infelizmente não garante. Eu acho que é simples falar assim. Na verdade, não complementar. Eu acho que é isso que ele falou. A gente, às vezes, vem com até a gente estava discutindo isso, vem com a cabeça meio um pouco fechada, né? Assistência técnica, assessoria técnica. O que é? Só obra nova? Não, mas
tem que se olhar para essa cidade real, né? E essa discussão, eu acabei não falando do teto por causa do tempo, mas assim, eles também têm essa questão de discutir com a população qual é a área verde, qual é a demanda, né? De acordo com a demanda, você coloca as prioridades, né, essas ações. E só uma outra coisa que eu queria colocar, que se falou bastante ontem, mas o Instituto Elas falou que quando ele sai de um local que ele está atuando, ele deixa previsto um plano plurianual de ações, né? Ele deixa assim um documento de ações, de encaminhamentos, né? Que para auxiliar os moradores a ir caminhando os próprios passos, e eles vão dando um acompanhamento mais pontual, mas isso para dar um empurrão na autogestão. Eu achei bem interessante, assim, né? Nesse trabalho de extensão, que o pessoal estava discutindo bastante ontem, né? Como sair dos lugares hoje, né? Eu acho que é bem interessante isso, pensar junto com a população plano de ações ao longo do tempo, discutir com eles, e para dar uma estruturada quando a pessoa sai, né, de um local. É só para complementar o que eu acabei falando, eu acho que é importante. Foi falado bastante para quem a gente está trabalhando. Só que talvez a chave disso tudo seja com quem a gente está trabalhando e não para quem. Porque se você não. A gente estava na sala que teve a apresentação do Elas, como a professora colocou, e eles falam em buscar o belo através de transformações do espaço em abundância. Eles falaram muito que quando eles iriam começar um projeto, eles sairiam sem um perfil de onde eu vou atuar. Eles sairiam procurando detalhes para poder começar a atuação deles. Eles procuravam uma sequência de cores no varal, uma tentativa de transformar aquele espaço que estava ruim em algo melhor. E aí eles viram que essas pessoas que colocavam sua roupinha no varal não tinham força sozinho. Só que a partir do momento que eles conseguiam juntar em grupos de pessoas que queriam melhorias naquela proporção, eles foram ganhando forças. Tanto que o conjunto habitacional começou com uma intervenção de praça e ela conseguiu terminando juntando 3 conjuntos habitacionais que estavam completamente em pé de guerra. Então eu acho que o caminho seria exatamente esse. Não colocar para quem a gente está trabalhando, mas com quem a gente está trabalhando. Olha, concordo totalmente com o que você falou, mas o elo, cada grupo que se forma de profissionais tem habilidades muito específicas, e o pessoal do elo construiu uma habilidade muito específica que é muito rara, naquele nível de criar sinergia entre pessoas. Eles parecem mágicos. Chegar na comunidade, está todo mundo se esfaqueando, e de repente está todo mundo se beijando, se abraçando, e vai sentar e trabalhar junto. Isso são coisas que é quase um hipnotizador para fazer uma coisa dessa, assim, mas eles conseguem fazer isso e de repente colocar para fluir o melhor das pessoas. Não é fácil isso. Eu sinceramente, nessa seara aí, eu estou há anos-luz de chegar perto do nível deles, viu? Mas sem dúvida, é fantástico fazer isso. Acho que é o melhor caminho. Você muda o jeito das pessoas construírem o mundo, em vez de você ir lá e mudar o mundo delas. Para isso que eu trouxe as pessoas que trabalham, fazem acompanhamento social, que constroem esse trabalho, como a gente viu, o quanto é complexo, o quanto é responsável, né? Qual a responsabilidade que você tem de atuar junto com essas pessoas. Então, é fundamental a gente colocar, diante da configuração da política pública em assistência técnica, assessoria. Eu gosto mais de falar de assessoria. Assistência fica uma coisa muito assistencialista, né? A gente estava até discutindo isso, como a gente ia chamar Fórum Regional de Assessoria Técnica. Se você vê escrito por extenso, e até a gente foi questionado, não, mas não é assessoria, é assistência, não, a lei de assistência, mas a nossa discussão é assessoria. Então, o que a gente coloca lá como fundamental na formação da política pública? Como o Caio falou de manhã, se a gente não tiver o apoio de uma política pública, a gente não tem recurso, e a nossa atuação vai ser sempre essa atuação pequena de um grupo, outro grupo, outro grupo. Então, nós estamos reunindo essas pessoas aqui justamente para lutar por uma política pública que tenha apoio e tenha o trabalho técnico-social como um
uma forma de fortalecer e unificar o nosso trabalho.